Estamos mais uma vez aqui na estação de Campo Novo do Parecis, num ensaio de Cercospora, numa 8372 plantada no dia 15 de outubro. Então esse material vai fazer 120 dias dia 15 de fevereiro, né, nos próximos dias. Esse material vai alongar ciclo, né, da mesma forma que várias situações que estão sendo vistas. E essa soja está entrando em R7 agora. Então, numa sanidade normal, isso aqui teria que estar com 100% das folhas ainda, indo para a fase de amarelecimento. O que nós vemos nessa parcela testemunha é que a Cercospora, tá, nessa cultivar está muito intensa. Então as folhas estão com doença, as folhas estão caindo e nós vemos aqui que a doença realmente, essa doença está fazendo todo esse papel de infecção na fase final, né? É uma doença de final de ciclo e causando então esse encurtamento e essa desfolha precoce, tá? Toda essa queda de folhas aqui, algumas lesões de mancha-alvo por baixo, mas toda essa coalescência mais uma vez nessa fase final do ciclo da planta, aonde naturalmente, normalmente eu teria que ter um enfolhamento total da parcela ainda, a gente vê esse papel, né, dessa coalescência e desse crestamento que essa doença está causando nessa cultivar. Na sequência, nós vemos então uma parcela tratada com 4 aplicações de fungicida sítio específico, mostrando que o controle desses tratamentos não é legal, o controle foi baixo. Esse é o controle que os sítios específicos fazem, ou seja, triazóis, estrubirulinas, carboxamidas, eles não conseguem controlar muito bem a doença. Então a gente vê novamente, antes de chegar totalmente no R7, já perda de folhas, folhas adoecendo com este programa de manejo que é considerado fraco, tá? Aqui nós temos tebuconazol no início com metaminostrobina, aqui nós temos 2 de proteoconazol com carboxamida e nós temos difenoconazol com ciproconazol no final, tá? Independente de ser este tratamento ou não, realmente os fungicidas sítio específico, eles não conseguem entregar um bom controle dessa doença e a perda de folhas está acontecendo aqui antes do momento esperado. Na sequência, o tratamento com multissítios, onde nós vemos aqui um controle muito mais alto, as folhas senescentes estão muito mais sadias, apesar de ter alguma coisa de doença, mas a gente vê muito mais enfolhamento, muito mais sanidade. E esse tratamento aqui, ele apenas tem o acréscimo de multissítios em todas as pulverizações, tá? Então nós temos oxicloreto de cobre na primeira aplicação, nós temos 2 aplicações de mancozeb na sequência, junto com os multissítios, e nós temos clorotalonil no final. Então isso aqui já foi mostrado antes, como já disse, é muito mais para consolidar como é que é a maturação de soja em final de ciclo com um controle mais alto desta doença que tem nos afetado muito nos últimos tempos, que é a Cercospora kikuchi. Esse tratamento nós não havíamos mostrado antes, mas ele chegou numa fase final com uma situação interessante de ser mostrada. Nesse tratamento nós temos 2 aplicações de proteoconazol com carboxamida, nós temos carboxamida na primeira, nós temos 3 aplicações de mancozeb, só que o cobre foi deslocado para a última aplicação. E o que nós percebemos de cobre? O cobre tem ação interessante em outras doenças, em outros complexos, mas não na Cercospora. Então, o que se percebe nesse tratamento é que, além do não controle, a gente pode ter uma injúria, uma fito oculta, como nós dizemos na fitopatologia, e a gente percebe uma entrada muito forte de Cercospora no final do ciclo. Ou seja, as últimas aplicações são muito importantes e o cobre ele não se encaixa bem no fechamento de aplicações por estas razões que vocês estão percebendo aqui. Por uma potencialização na injúria, dependendo da mistura que ele tiver, e pelo fato dele não ter o controle da Cercospora. Então eu vejo que comparado com o tratamento anterior, eu tenho muito menos controle e eu tenho muito mais desfolha e é lógico que isso vai impactar em produtividade. Aqui então nós temos um último tratamento dentro desse bloco de ensaio, onde nós temos um programa com 4 aplicações também, com 2 de proteoconazol com carboxamida, nós temos 2 aplicações de metaminostrobina com tebuconazol. Neste tratamento nós temos 1 aplicação de mancozeb e 3 aplicações de clorotalonil, tá? A primeira, a terceira e a quarta.
Na nossa experiência, as duas últimas responderam muito mais do que a primeira, mas aqui a gente percebe um enfolhamento muito maior, muito parecido com o padrão, com o multissítios que nós mostramos lá atrás, mas aqui nós temos uma carga maior de clorotalonil e a gente percebe então novamente que as folhas senescentes, elas estão mais limpas, né? Elas têm uma sanidade melhor e essa parcela não perdeu folha praticamente, mostrando então o que? A importância do clorotalonil, a importância da cercóspora e o quanto que esse enfolhamento tem se mantido aí até o final do ciclo.